Bom, o dia 22 de agosto está chegando e que dia é esse? Mais ou menos em 1965, no dia 22 de agosto, está sendo celebrada o Dia do Folclore. Então, se vocês não conhecem o folclore, peraí, vamos por partes. Folclore, folklore, significa conhecimento popular, crendices populares, histórias, lendas e mitos. Então, a partir do dia 22 de agosto de 1965, nós comemoramos o Dia do Folclore Brasileiro. Então, se vocês não conhecem as lendas do folclore, não sabem que histórias existem, calme aí. Meu nome é Francine Garcia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E vamos começar a contar a história dos folclores. Então, se vocês não são inscritos, se inscrevam e deixem aquele like. Então, para começar, a gente começa com a lenda do boto cor-de-rosa. O que é um boto cor-de-rosa? Bom, ele é um mamífero muito semelhante a um golfinho que habita a bacia do rio Amazonas e pode ser encontrado em outros países como Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. As diferenças básicas são as seguintes: o golfinho vive no mar, certo? E o boto vive na água doce. Mas, Fran, o que isso tem a ver com o folclore? O que esse boto tem a ver? Bom, durante as festas juninas, quando os comemorados aniversariantes de São João, nas noites de lua cheia, esse boto cor-de-rosa se torna uma pessoa. E ele procura as mulheres, então ele enfeitiça as mulheres e acaba engravidando elas. Então, muitas dessas histórias se dá na realidade por conta do São João. Então, eles acreditam que o boto cor-de-rosa se transforma em uma pessoa, engravida a mulher e volta para a água. E no outro ano, posteriormente, ele volta e engravida outras mulheres. Então, essa é a história do boto cor-de-rosa. Bom, então agora a gente vai pular para outra história e eu vou apresentar para vocês a história do Saci Pererê. Saci Pererê, eita, o que é esse garotinho, né? Bom, na lenda diz que o Saci Pererê é um garoto negro que tem só uma perna e que fica pulando sem parar, com um gorro vermelho e um cachimbo na boca. Bom, segundo a crença popular, os sacis vivem 77 anos e se originam do bambu. Então, logicamente, não temos apenas um saci na lenda, certo? Após 7 anos de gestação dentro do gorro do bambu, ele sai por uma longa vida de travessuras. E quando eu digo travessuras, é a nó do rabo de cavalo, queimar o arroz, puxar o cabelo, tacar pedra na janela. Bom, que é o interior e já foi o campo de passeio de ter visto algumas vezes a espécie de um cogumelo também, que se forma nos troncos das árvores e também nasce um tal de um Saci Pererê de lá. Bom, as principais características do Saci é que ele é extremamente misterioso. Ninguém exatamente sabe ao certo de onde ele vive. Ele é pequeno, ele é bem negro e possui apenas uma perna. Usa um capuz vermelho e um cachimbo. Não possui pelos no corpo algum. Não possui órgãos para ter necessidades fecais. Ele só tem 3 dedos em cada mão. Possui a mão muito perfurada, então ele tem vários furos na mão. Adora assoviar e fica invisível. Bom, sem contar que ele tem domínios de insetos que atormentam pessoas, mosquitos, pernilongos. Ele fuma um pito e solta fumaça até pelos olhos às vezes. E ele adora fazer pirraça e travessura para as pessoas. Então, essa é a história do Saci Pererê. Então, essa história agora, eu acho que quando eu estudava na escola, era a história que eu sempre queria ser, a princesa Yara, né? Porque era uma sereia. Mas vocês conhecem a história da Yara? Aquela princesa linda e maravilhosa que canta? Bom, diz a lenda que antes de se tornar uma sereia, Yara era uma belíssima índia, trabalhadora e corajosa. Yara se destacava então entre as demais índias, por ser a melhor e consequentemente despertava a inveja de algumas pessoas da tribo, especialmente de seus irmãos e os homens. E o que acontece? Bom, ela tomada pela inveja e pelo ciúme que as pessoas tinham dela, ela decide matar os irmãos dela. Então, certa noite, quando Yara repousava em sua cama, ouviu seus irmãos entrando na sua cabana com a intenção de matá-la. Ela, então, se defendeu os matando. Só que o pai dela não gostou nada e realizou uma busca implacável pela filha depois da morte dos seus filhos. Quando ele localizou ela, como a punição do seu ato, ela foi jogada no Rio Negro com os solimões. Bom, o que acontece? Os peixes trouxeram o corpo de Yara à superfície, que sob o reflexo da lua cheia se transformou em uma linda sereia com cabelos longos e olhos verdes. Desde então, Yara permanece nas águas, atraindo homens de maneira irresistível e os matando. Acredita-se que cada fase da lua, Yara aparece com escamas diferentes e adora deitar-se sobre os bancos de areia nos rios para brincar com os peixes.
Então essa é a história da Yara, tipo, ela era mortal. Se você escutasse um canto, provavelmente você estava perdido, porque ela ia te enfeitiçar, ia te levar até o final do rio e provavelmente você ia morrer, né? Porque você não ia ficar vivo. Bom, agora a gente vai para outra que chama Mula Sem Cabeça. Vocês já ouviram falar sobre a Mula Sem Cabeça? Bom, eu vou contar a versão mais conhecida da história da Mula Sem Cabeça. Então, a versão mais conhecida e tradicional da lenda é que há muitos anos uma jovem e um padre do arraial do interior do Brasil se apaixonaram e tiveram um relacionamento amoroso. Bom, como castigo pelo pecado cometido, recaiu sobre a moça uma maldição que a condicionou para todo sempre a transformar-se em determinadas noites em uma terrível mula de cabeça de fogo que sai pelas ruas cumprindo o seu fadário a correr desabaladamente e fúnebre tilintar das cadeiras que arrasta, amedrontando os supersticiosos. Acredita-se então que os mais supersticiosos, que sempre que em algum lugar uma mulher e um padre tiverem um relacionamento amoroso, a maldição ela será repetida. E diz que se você ficar na frente da mula sem cabeça, ela vai passar por você e ela tem como se fosse uma armadura na pata, perto da cabeça, e ela vai te fatiar inteiro. Então, não vamos ficar perto da mula sem cabeça, tá bom? Agora a gente vai para uma outra história em que se acredita que é um protetor dos campos. Eu estou me referindo ao boitatá. Pessoas que incendeiam matas e florestas poderão ser atormentadas por essa criatura que poderá ainda queimá-las pela habilidade que tem em se transformar numa tora em brasa. Bom, há também uma versão oposta de que o boitatá é, na verdade, várias almas penadas que fizeram muitas coisas ruins na terra por onde passavam e queima tudo. Por isso, no Nordeste, o boitatá é conhecido como alma dos compadres e das comadres. Muitas pessoas dizem ter visto um facho cintilante de fogo correndo nas matas e acredita-se ser o boitatá, especialmente os indígenas. Bom, inclusive a palavra boitatá é a junção de duas palavras indígenas. Boia, que é cobra, atatá, que é fogo. Então é cobra de fogo. Mas quando a gente fala de protetor da natureza, logicamente nós lembramos de outra lenda, que é o do Curupira. Bom, acredita-se então que o Curupira é o guardião da fauna e da flora. Por isso mesmo utiliza a estratégia para despistar os caçadores de seus alvos. Bom, fazendo-os perder o rumo ou mesmo deixando as caças invisíveis aos olhos dos homens. Para burlar a proteção, o Curupira e conseguir seu apoio em as suas espreitadas, aquele que se aventura na floresta adentro em busca de caçar, capturar animais ou mesmo extrair da floresta cascas, sementes, madeiras e entre outros elementos, como mimos e fumos de pinga. Então, o que acontece? Ele deixa as coisas invisíveis para as pessoas não poderem prejudicar a natureza. Lembrando-se que fauna e flora significa a vegetação e os animais, ok? A natureza ruim, então o Curupira ele é uma criatura maléfica, ele é ruim. Apesar de ser implacável com aqueles que entram em seu domínio para explorar, é sábio que o Curupira permite de bom grado a caça, quando se destina apenas para a sobrevivência do caçador e da sua família. O que ele não tolera são as maldades, a caça por esporte, demasiada ou até brincadeiras com animais. A apreensão de filhotes indefesos, enfim, a destruição discriminada da natureza e o uso inadequado de recursos de caça. Embora ele não seja malvado por natureza, ao pegar um caçador ou alguém fazendo maldades com as plantas ou os bichos da floresta, ele costuma ser implacável. Dizem os mais antigos, sobretudo, que o interior, que ele não mata o sujeito, ele judia tanto dele que acaba deixando-o abobalhado para o resto da sua vida. E ele jamais sabe o que houve com ele. Bom, tem um outro mito do Curupira que ele não tem buracos nele, ou seja, não tem buracos no ouvido, não tem buracos no nariz, a boca dele não tem buraco em nenhum lugar. Tipo, Curupira não tem buraco. Tem essa outra lenda do Curupira. Bom, e agora a gente entra para, acho que a história mais terrível que tem nas lendas do folclore, que é a história do corpo seco. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa lenda ela não é muito famosa. Por conta, eu acho que é mais da região centro-oeste, então é muito difícil as pessoas conhecerem essa lenda. Mas, de acordo com a lenda, o Corpo Seco foi um homem muito malvado que vivia prejudicando pessoas. Era tão ruim que maltratava e batia na sua própria mãe. Bom, após a sua morte, de acordo com a lenda, ele foi rejeitado por Deus e pelo diabo, ou seja, ele não tinha lugar para ele ficar, não podia ficar nem no céu nem no inferno. Até mesmo a terra, onde havia sido enterrado, o expulsou. Então o corpo dele ficou vagando.
Com o corpo em estado de decomposição, ele teve que sair do seu túmulo e começou a viver como alma penada, grudado nos troncos das árvores que secavam quase que imediatamente. Então ele não passou a viver assombrando as pessoas nas estradas. De acordo com as lendas, quando uma pessoa passa na estrada, o corpo seco guarda o seu corpo e começa a sugar o sangue. A vítima da assombração pode morrer caso ninguém passe na estrada para salvá-la. E isso se aplica não só a pessoas, como a florestas, como animais também. Então ele sugava tudo, desde uma planta até um animal, um ser humano. Tudo ele sugava. Por que ele sugava? Para poder se manter nesse estado que ele estava tipo de zumbi. Então ele sugava o máximo que podia das pessoas para poder ficar nesse estado. Então ele atacava especialmente nas florestas. Então, se você passasse por um tronco seco, você tem que ficar meio atento para ver se ele não estava dentro, porque como ele matava as árvores, ele ficava dentro da árvore escondido. Então quando você passasse, ele pegava você. Entenderam? Mas a gente tem outra história, que é do Negrinho do Pastoreiro. Bom, essa história é uma lenda do folclore brasileiro que conta a história de um garoto escravo que passa por maus tratos e morre em um formigueiro. Bom, segundo a lenda, há muito tempo no Rio Grande do Sul havia um fazendeiro muito rico que tinha uma maldade no coração. Então o Negrinho do Pastoreiro era escravo deste fazendeiro. O fazendeiro dava muito trabalho para o Negrinho, que mal se alimentava. O garoto dizia que sua madrinha, Nossa Senhora, aparecia para ajudá-lo. Bom, um dia o patrão apostou uma corrida de cavalos com seu vizinho, que dizia possuir um cavalo mais rápido, e mandaram o Negrinho treinar e montar no famoso cavalo. Bom, depois das apostas feitas, iniciou-se a corrida, e os cavalos permaneceram juntos, em grande parte do percurso. O Negrinho sabia que seria surrado se não vencesse. Então, aos poucos, tomou a frente. Quase não havia dúvida da vitória, mas algo assustou o cavalo, que empinou e quase derrubou o Negrinho do Pastoreiro. Foi o suficiente para o adversário ultrapassar e ganhar essa corrida. Bom, o fazendeiro, furioso, teve que cumprir as apostas, e ele perdeu. Ao retornar à fazenda, então, o Negrinho teve pressa para guardar o cavalo, mas o fazendeiro disse que teria um castigo. O Negrinho ficaria 30 dias e 30 noites com o cavalo perdedor no pasto e cuidaria dos outros 30 cavalos. Não bastando isso, o fazendeiro ainda lhe deu 30 chibatadas. O cara bem, né? Filha da... Dias depois, então, o Negrinho resolveu rezar para Nossa Senhora e adormeceu. Os cavalos soltaram-se e o Negrinho acordou assustado. Quando percebeu a fuga dos cavalos, ele sentou e ficou chorando ali. Tipo, o que eu faço, meu Deus? Eu vou morrer. Bom, o filho do fazendeiro estava perto e vendo tudo. Por maldade, então ele foi contar para o pai dele a respeito da fuga dos cavalos. O fazendeiro mandou outros escravos buscarem o Negrinho do Pastoreiro. Bom, o menino até tentou explicar para o fazendeiro, mas nada adiantou. O menino foi amarrado ao tronco e açoitado pelo patrão. Após a surra, o fazendeiro mandou procurar os cavalos. O cara era, né, filha da mãe. Bom, Negrinho achou o cavalo e amarrou-os e deitou-se no chão para descansar. O filho do fazendeiro, vendo isso, fez novamente uma maldade. Soltou os cavalos e depois correu novamente até o pai e contou que o Negrinho tinha achado os cavalos, mas deixou eles fugirem. Bom, o patrão amarrou pelos pulsos e bateu nele mais do que nunca. O Negrinho rezou para Nossa Senhora e desmaiou de dor. Achou que havia matado. O senhor não soube o que fazer com o corpo. Avistado em um enorme formigueiro, jogou o corpo lá. No outro dia, o fazendeiro, curioso ao ver o corpo do menino, foi até o formigueiro e viu em pé, sorrindo ao lado de Nossa Senhora. E em volta dele estavam os cavalos perdidos. O garoto montou um deles e partiu com 30 cavalos atrás. Até hoje, em alguns lugares do Brasil, quando as pessoas perdem algo, acendem uma vela para o Negrinho do Pastoreiro, acreditando que este garoto vai ajudar a achar objetos perdidos. Bom, essa foi as histórias, as lendas que nós conhecemos. Mas espera aí, se vocês quiserem as verdadeiras histórias do folclore, vem aqui embaixo e escreve hashtag quero as verdadeiras histórias do folclore brasileiro que eu vou contar para vocês. Por incrível que pareça, muitas histórias vão deixar vocês de olhos abertos e vão desacreditar. Esse foi o vídeo de hoje, comemorando o dia 22 de agosto, que é o Dia Nacional do Folclore Brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, compartilhem o vídeo, vamos compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Lembramos que com 13 mil eu vou estar sorteando um headset gamer aqui no meu canal. Então, para poder participar do sorteio,
Tá vendo o card aqui em cima? Vem aqui nele, vai no meu vídeo Minha Trajetória do YouTube e vai lá nos comentários e escreve hashtag vim para o sorteio, que com 13 mil eu vou estar sorteando um headset, ok? Lembrando, seguinte, da quarta e domingo eu tenho vídeo novo no canal, então tem que ficar antenadinho para não perder nenhuma notificação. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido muitas histórias do nosso folclore rico aqui no Brasil. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.